Como é bom a gente se reunir, né? É bom, né? Nós estávamos aí na bandeira vermelha, aí, graças a Deus, fomos para a bandeira laranja. Alguns estão em casa nos assistindo. E algo que nós encontramos nas Escrituras é uma afirmação muito interessante que se repete várias vezes. E ela diz que toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos, pertence a Deus. Esse é um desejo dos salvos em Jesus Cristo, é um desejo de seres celestiais, e às vezes até mesmo de ateus, sem perceber. E a gente percebe que algumas coisas destroem o ser humano. E uma das coisas que destrói o ser humano é a busca incessante e, de certa forma, viciante por glória. Buscar reputação, boa fama, não que tê-la seja ruim ou pecaminoso, mas andar movido pela busca delas destrói o ser humano. Mas como a gente percebe que render glórias a Deus faz com que isso volte para nós de alguma forma. Até aqui eu acho que nós não nos aquietemos muito em relação a isso, mas havia uma época que era muito interessante, né? Sempre tinha lá um glória a Deus, né? Nos jovens a gente tem o Kevin. A gente estava ministrando lá no Kevin, ô glória, né? E como isso é interessante. Vamos fazer um experimento aqui? Vocês topam? Amém? Vamos fazer um glória a Deus bem alto, bem forte, assim, mas aquele que você enche o pulmão e larga. Bem assim, sabe? Fervoroso. Pode ser? Respira aí. Vamos aquecer o pulmão antes, né? Porque vamos fazer um troço importante, né? Vamos lá, ó. Claro! No 3, 1, 2, 3. Glória a Deus! Não sentiu melhor, né? Eu senti bem melhor agora. E de fato, cara, eu tô acostumado a falar com os jovens, né? E de fato, darmos glória a Deus, de alguma forma, beneficia demais o ser humano. E a gente faz o inverso, a gente busca a glória e isso acaba nos danificando. E tu percebe rapidamente, pessoas que estão num grau muito avançado de buscar coisas para si, tu identifica elas muito rápido. Pessoas que estão num grau menos avançado, demoram um pouquinho mais. Mas, essa importância de nós glorificarmos a Deus. E o quanto isso nos transforma. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, versículo 13, 18, fala bem assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quer transformação na tua vida? Acorda de manhã, mesmo que você tenha batido o dedinho minguinho na quina da escrivaninha, chega pro espelho e fala assim, ó, glória a Deus, porque vai doer, né? Mas isso dá a Deus o que é direito dele. E, incrivelmente, nós temos um direito também que recebemos como retorno. Mas aí você vai me dizer assim, ó, Gustavo, tu não conhece a minha vida, tu não sabe os problemas que eu tenho hoje. Se tu conhecesse o que eu estou passando hoje, você verificaria que não é possível nessa situação eu render um glória a Deus. E eu confesso que muitas vezes nós, até mesmo eu, caio nessa situação, nessa armadilha, nessa autossabotagem, né?
Acontece uma situação e tu, que droga. Não é? Só eu sou assim? Eu estou sozinho nessa? Não? Ah, tá. Sou muito pecador. E eu sou. Mas o quanto, às vezes, a forma como nós olhamos a situação retira essa glória de Deus. E nós entramos, às vezes, em algumas situações de narcisismo, autoestima mega power alta, vitimismo. E nós começamos a olhar para nós mesmos. E daí nós começamos a afundar. Mas graças ao Espírito Santo, nosso Consolador, nós saímos dali. Certo? Mas eu te garanto duas coisas, mesmo que eu não saiba a tua situação. Primeira coisa, Deus sabe a tua situação. E incrivelmente, pode parecer estranho para você, mas Ele sabe da tua situação melhor do que você mesmo. Segundo ponto, é que Deus é bom o tempo todo. Independente de qual seja a tua situação. Temos até uma fala antiga, né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, entendeu? Não tem escape. Isso aí, pessoal, o pessoal está entendendo, né? Olha só, eu, Gustavo, né, tenho aqui as minhas anotações, e temos 8 pontos aqui para percorrer. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, não sei você, né, eu posso estar escandalizando alguns, né, com algumas coisas que eu vou falar, mas eu sou muito fã de mitologia egípcia e mitologia grega. Eu gosto muito, sabe, de ver as histórias, saber como é que funciona. Sou bem fã também de Marvel. Estou em dia com todos os filmes da Marvel. Todos os filmes, assim, alguns eu vou lá e repito de novo. Né? Não sou tão fã da DC Comics, sei que o pastor gosta de Star Wars, né? É, fanzaça, né? Chegou a sorrir, até deu máscara, mas deu para ver o sorriso dela. Né? Só que uma coisa que é interessante ao pensar sobre isso, é que por mais que eu seja fanzaço de mitologia grega, para mim aquilo é apenas histórias. Eu não deposito fé nisso. Isso não impacta a minha vida no sentido transformacional. Entende? Quero ler com vocês, por causa disso, alguns trechos do texto de João 6, versículo 60, fala bem assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Isso incomoda vocês? 64. Mas há alguns de vós que não crerem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de o entregar. 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aqui nesse texto, eu também encontro dois tipos de pessoas. Aquelas que tratam o cristianismo como uma mitologia.
aquelas pessoas que acham muito legal, interessante, conhecer as histórias bíblicas. Eles gostam de vir no culto e ouvir a palavra. Eles gostam até mesmo, acredite, de ler a Bíblia. Mas isso não faz diferença alguma na vida delas. Ao ponto que nesse momento aqui, Jesus está trazendo para os discípulos palavras pesadas em relação ao Evangelho. E as pessoas, quando elas são confrontadas com a mudança radical de vida, elas pensam, não, eu só gosto de ouvir tu, Jesus, mas eu não gosto de fazer o que tu fala, porque eu acho legal os teus ensinamentos, mas isso para mim não quero me envolver com isso. Então essas pessoas, quando são confrontadas, tipo, mude agora, elas viram as costas. E ao ponto que Jesus vira para os 12, para os discípulos dos discípulos, entende? E pergunta para eles, e vocês, vão zarpar também? E aqui eu percebo o segundo grupo, expresso através de Pedro. Jesus, eu não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso aí, pessoal. Estamos aquecendo. Olha o que Pedro fala. Ele não diz, somente você tem as palavras que me ajudam nesse momento. Foi o que ele falou? Somente você tem as palavras lá da frente, da vida eterna. Entendeu? E o quanto nós nos movemos pelo que acontece agora. E cara, C.S. Lewis ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim, ó: se você procura uma religião confortável, eu não te recomendo o cristianismo. E de fato, eu poderia te citar várias outras religiões, na qual são bem mais confortáveis. Se você procura conforto, me procura no final, chega assim, Gustavo, eu estou procurando conforto, né? Eu não gosto mais de ser confrontado, eu quero algo mais light, quero que você me indique alguma religião. Me procura no final que eu te indico. Sério, falando sério. Posso fazer isso? Vou fazer. Se esse é o anseio da tua alma, tudo bem, cara. Me procure depois que eu vou conversar com você, vou entender qual é o desejo desesperador da tua alma. Vamos conversar e eu vou te indicar alguma religião mais confortável. Aqui, Jesus está fazendo justamente essa proposta para você. E aí? Vocês não vão com os outros? Ele abriu a opção. Então eu vou abrir também. Qualquer coisa, se der nó, depois eu mando para o pastor Levi. Amém? Ó. Pegadinha, irmão. Então, o quanto nós assim estamos numa geração que nós não sabemos lidar muito bem com o confronto. A gente sai do grupo do WhatsApp, a gente sai do grupo da família, a gente quebra prato, se dizem que nós estamos errados, pá, a gente dá as costas. A gente tem desaprendido a ser confrontados. E o que o Senhor mais fez no ministério terreno dele foi confrontar. Aleluia. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um confronto ao homem. Por isso que não há lugar para pessoas que querem apenas o suquinho de laranja. Entende?
Tem lugar para pessoas que sirvam suco de laranja, isso tem bastante, né? Mas para tomar não tem. E isso, o quanto nós vamos nos movendo em relação às vezes, as nossas mágoas, as situações que nós passamos, todo problema que aparece na nossa frente, ele é uma oportunidade para eu crescer ou me destruir. Depende de como eu reajo. Então eu digo, essa noite, que eu, Gustavo, por exemplo, sou 33 anos de decisões. Eu tenho, como vocês, eu tenho problemas na minha vida. Eu tenho coisas que são maravilhosas na minha vida. E tudo isso se soma a 33 anos de decisões, de escolhas. De outra forma, eu sou um construtor. Vamos tomar essa analogia essa noite. Nós somos construtores. Ainda quando estamos no processo geracional, no ventre da nossa mãe, nós já somos construtores. Nós nascemos, pessoas escrevem em nós deixamos que pessoas venham escrever, ou venham construir, nós adotamos alguns tipos de tijolos, materiais, e nós vamos assim construindo. Aqui no segundo ponto, eu quero falar com você sobre a rejeição que Jesus passa. Jesus, ele confronta, ele desafia, ele repreende os líderes religiosos da época. Jesus, a esse aspecto, ele é um grande revolucionário, ele muda a forma de ver muita coisa no ministério dele, através do ministério dele. E aqui os líderes, eles ficam frustradérrimos, porque eles são construtores há tempos. Eles construíram coisas gigantes, e vem um cara que fala que pode destruir o templo, que não se referia apenas a uma estrutura física, mas a toda uma estrutura conceitual. Eu posso destruir isso e montar de novo em 3 dias. E os caras, imagina, os caras lá, doutores da lei, anos estudando, e esse cara aparece agora, nem rabino é. Jesus não era rabino ordenado, nem rabino é. E esse cara vem aqui dizer que reconstrói tudo em 3 dias. Que arrogância. E isso revoltava a galera. O povão ficava de cara, a alta cúpula também, ao ponto de uns perseguirem ele, ou aos seus discípulos, ao ponto de outros tentarem matar ele, ou até mesmo levantar mentiras a respeito dele. Tudo naquela ânsia de proteger as suas construções. E dizer assim, ó, cai fora daqui, cara. Tu está destruindo, tu está bagunçando as nossas casas. E no meio disso, Jesus vem e dá até uma parábola, aonde ele fala que havia um senhor da vinha, e esse senhor da vinha tinha funcionários que trabalhavam na vinha. E esse senhor da vinha mandou gerentes até a vinha. E essa galera escorraçava, matava, destruía com a vida desses gerentes. Aí o dono da vinha, ele pensa assim, ó, vou mandar o meu segundo no comando. Vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão ter que respeitar. E esse filho, ao saber que esse filho está chegando, eles conversam, falando assim, ó, vamos dar cabo da vida do filho do dono da vinha, porque daí nós seremos herdeiros da vinha, a vinha vai ser nossa. E eles fazem justamente isso. De outra forma, vamos pensar que a terra
e tudo que nela há é a vinha. E nós, olha a pessoa do lado aí, somos os trabalhadores da vinha. Em Jó 14, versículo 6, fala que nós somos como trabalhadores contratados. Nós trabalhamos nessa vinha. E esse Senhor, esse dono da vinha, já mandou profetas no passado. Ele manda profetas hoje, pastores, mestres, evangelistas, missionários, apóstolos. Ele até já mandou o seu filho, e ainda continua mandando outros, para orientar os trabalhadores da vinha. Só que quando chega um gerente, se esse gerente não vem com boas notícias, a gente mata ele. Esse é o acordo. Porque se esse cara chegar aqui e me confrontar, ele tem que morrer. Ele tem que ser exterminado. Quem é você para dizer isso para mim? Você pode não falar isso, mas às vezes a gente coloca dentro ainda, a gente fica, né? Quem ele pensa que é? E nisso, no Antigo Testamento, nós temos Salmos 118, 22, 23, que nos fala: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso para nós. Aqui, tanto Salmos 118, 22 e 23, quanto Isaías 8, 14, que também diz: para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha de um laço. Então existe algo que a Bíblia está nos falando agora, chamado pedra. E essa pedra ela pode edificar ou destruir. Então, no Novo Testamento nós temos Jesus falando que Ele é essa pedra, que Ele é a pedra angular, que Ele é a pedra da esquina. Pedro fala também que Jesus é a pedra angular. O apóstolo Paulo também nos diz, em 2 textos, que Jesus é essa pedra angular, mas o que vem a ser essa pedra angular? Como funciona isso? Pois bem, fui estudar, uma área que eu não domino zero, que é a área de construção civil, para entender o que é uma pedra angular. De uma forma bem simples, porque eu li muita coisa, eu entendi o seguinte: temos aqui construtores na igreja que entendem sobre isso, Então, quando você vai construir algo, a sua primeira ação é qual? Achar um terreno. Você vai achar um terreno, você vai nivelar, limpar aquele terreno, e depois disso, você vai lá preparar alicerces para construir. É esse o processo? Certo? Então, nesse terreno, você de alguma forma vai ter que ter as pilastras. São basicamente essas divisões que vocês estão vendo aqui, nesse prédio. A pilastra, as mais importantes, elas fazem a ligação entre duas paredes. Entendeu? Então você tem algo mais ou menos assim. E bem aqui, você tem uma pilastra. No caso, nos tempos antigos, o que se fazia? O construtor, ele ia até a pedreira
ele procurava uma pedra, ele dava um formato específico a essa pedra. Essa pedra ela tinha que ter um peso, ela tinha que ter um grau de resistência. Então ele trazia essa pedra e essa se tornava a pedra angular. Essa pedra ela tinha que ser muito bem trabalhada. Por quê? Porque essa pedra ia receber o peso da estrutura. Então não podia ser qualquer pedra. Se ela fosse talhada com muita pressa, ou se fosse qualquer pedra, essa pedra poderia comprometer a estrutura da edificação. Então a casa poderia vir cair, o prédio poderia cair, todo. E nós vemos isso nos dias de hoje, né? Seguido a gente acha alguma informação de um viaduto, uma ponte, um prédio que ele cai, porque a sua estrutura em cima das pilastras estava danificada. Temos até agora uma situação de uma prateleira, né, de um grande atacado aí no Brasil que caiu e derrubou várias outras, porque foi movimentado ele sem ser desmontado. Então às vezes nós temos pressa em construir coisas, e isso fragiliza a estrutura. Então essa pedra angular, ela não podia ser qualquer pedra. De certa forma, vamos dar a analogia também, sendo a humanidade e tudo que nela há, uma pedreira. Em algum momento, Deus ele olha para a humanidade e ele pensa assim, as pessoas foram feitas para construir coisas. O ser humano recebeu criatividade, o ser humano recebeu missão de Deus, um chamado, uma vocação, como diz a música, uma capa e um pouco de vinho. A humanidade recebeu isso, então eles terão que construir. Então eu preciso dar à humanidade uma pedra angular, para servir de base nas suas construções. De certa forma, Deus olha para a humanidade e começa a procurar na humanidade uma pedra angular. E o texto nos fala que Deus não encontra ninguém que possa servir como pedra angular. E o detalhe importante é que Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Então Deus, ele vê o ontem, o hoje e o futuro ao mesmo tempo. Não há para ele essa segmentação. Dessa forma, ele olha desde os primeiros que existiram até os últimos que vão existir. Ele olha e procura. E ele percebe que não existe alguém que suporte toda e qualquer situação. Alguém que consiga receber todo e qualquer impacto da informação. Tem pessoas que você tem que preparar ela para ela poder receber a informação. Porque se você dá a informação de qualquer jeito, a pessoa surta. Conhece alguém assim? Né? Ou porque ela está abalada já emocionalmente, então tem que ser cuidado com mais calma. Ou nós mesmos, no período da pandemia, aonde muita gente está tendo dor no corpo, dor de cabeça, depressão, tontura, coisas que fazem parte desse momento que nós estamos vivendo. Ou seja, a própria pandemia já mostra que a gente não é pedra angular. E sabe Deus, nesse momento ele olhou, né? Deus olhou, nem lá em 2020, Santa Maria não vai ter pedra angular. Então Deus, Ele mesmo, vai e Ele mesmo escolhe uma pedra angular. Em Isaías 28:16 ele diz: pois isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada,
uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Estamos indo, engatinhando. Então, Deus, Ele talha essa pedra angular, num formato que cabe a todos nós. Só que, salmista, Isaías, Paulo em Romanos, e também em Atos 4:11, diz que este Jesus é a pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Todos nós somos pedras, inclusive Jesus, só que Ele é a principal pedra. Quem são os construtores? Vira para o lado e aponta o dedão aí, ó. Tu é um construtor. Pode falar. Olha só, Efésios 2:19-21 fala: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o Ricardo, todo o pastor Edson, pastor Ricardo, estou olhando aqui rapidinho, né? Toda a Lara, todo o Kevin, toda a Paola, bem ajustados, crescem para santuário dedicado a Deus. Nós precisamos construir as nossas vidas tendo Jesus como nossa pedra angular. Mas como eu construo vida? Primeiro ponto é que ao construir as nossas vidas tendo Jesus como pedra angular, eu vou ler muito texto hoje, ó. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Quem é essa pedra? Jesus. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, como foi falado em Isaías, né? Também vós mesmos, olha que interessante, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio da pedra angular. Olha que interessante, nós nos tornamos pedras vivas. Não sei se você já viu uma pedra viva na rua, né? Eu nunca vi uma pedra viva na rua, até se eu ver, não sei se a minha reação é. Mas aqui o texto está dando essa analogia com uma pedra viva, uma pedra que também edifica. Ou seja, aqui estamos falando que no momento que nós temos Jesus como nossa pedra angular, nós nos tornamos pedra viva nas edificações das pessoas. Se eu não tenho Jesus como uma pedra angular e viva em mim, eu vou destruir edificações. Se eu não o tenho como verdade relacional e não apenas uma mitologia, eu vou destruir outras edificações. E é só nós pararmos e pensarmos em um momento aonde realmente nós fomos tomados de glória para nós e o quanto isso destrói pessoas.
o quanto isso arrebenta com pessoas. Em um momento que eu podia ter sido uma pedra viva, fazendo aquilo que a pedra angular me pede. E nesse momento eu estou tão indignado, tão cheio de mim, arrebento com a vida de alguém. E é um segundo para arrebentar e quem sabe anos para consertar. Tudo porque nós queremos glória, ao invés de darmos glórias a Deus. E nisso, estou no 6º ponto já, nós rejeitamos a Cristo como nossa pedra angular. Estamos aqui, estamos até amanhã, num treinamento com os líderes da rede de jovens, e falávamos sobre 3 coisas que são bênção para a humanidade, são ferramentas para essa coparticipação da missão de Deus, que é dinheiro, sexo e poder. Essas 3 coisas foram criadas por Deus. Dinheiro, sexo e poder não são profanos. Dinheiro, sexo e poder são santos. São de Deus. Ou você acha que Deus vai lá criar Adão, cria Eva e diz assim, o diabo, dá uma mão aqui. Tipo assim, cria ali um negocinho assim, né? Cria um outro assim, né? Foi assim? Foi assim? Tudo é de Deus. Mas agora Tiago vai nos ajudar a compreender como funciona isso. Tiago 1, 14 e 15, fala assim, olha só. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vou explicar para você. A cobiça, aqui, ela vai ser o desejo impuro de usar algo santo. Entendeu? Desejo impuro de usar algo santo. De outra forma, vamos ler de novo. Cada um, porém, é tentado pelo desejo impuro de usar algo santo. Sexo é santo? Mas há desejos impuros. Dinheiro é santo? Mas há desejos impuros. O poder é santo? Eu, de alguma forma, aqui, neste momento, estou usando de um poder que me foi me dado. Isso é santo? É. Mas há desejos impuros. Sendo por intermédio desse desejo impuro, arrastado. Mas eu queria muito fazer isso. Deus me ajuda, não consigo. Você está sendo arrastado pelo seu próprio desejo impuro. Você é seduzido por ele. Na sua mente, você começa a criar histórias, criar possibilidades. E ainda você tenta se convencer que aquela é a melhor forma. Pessoas são santas? São santas? São. Tá, mas tem alguma que não é. Tem um vizinho, Gustavo, que ele não é santo. Não é, ele é santo. Entende? Ele é de Deus. Mas nós temos desejos impuros com pessoas. Do tipo, alguém vai lá e me faz alguma coisa. Aí eu fico mordido. Olha o desejo impuro aí. Aí tu fica mordido com aquela pessoa. Não é?
Aí você se sente arrastado em ficar mais mordido ainda. Você não só fica mordido, você vai até alguém e fala bem assim, ó, pois é, né, pastor Edson. Aí você vai alimentando sedução no teu coração. É verdade, e aquela vez também, é verdade, não presta. Presta sim, tá? Tô brincando. Entende? Nós vamos, né? Quem aqui nunca, amigo, tinha algo no seu coração que você verificava que era errado. E o Espírito Santo até apitava, tá errado, tá errado. Aí você, para conseguir conforto, você foi até alguém que você acreditava que concordava com você. Aí você chega lá, pastor Levi, o que tu acha, pastor Edson? Só para, sabe, aumentar glória. Isso destrói a mim, destrói a você, destrói a ele. Isso é uma má edificação. De outra forma, Deus pode nos dar a melhor das ferramentas. Judas, ele foi nomeado o diretor financeiro do ministério de Jesus. Olha a função que ele desempenhava. Olha a função do cara. Não é qualquer um que era tão astuto, organizado, quanto alguém que mexia com finanças naquela época, ou que cobrava impostos. Pensa, eu vou ter que ir na casa de alguém cobrar o imposto. Eu vou ter que ser muito ligeiro. Uma coisa que eu já desisti, né? De certa forma, não é que eu tenha desistido, mas eu encontrei nessa congregação uma ferramenta muito boa para isso. É sentar com um dependente químico. Cara, ele conta uma historinha triste, eu caio, velho. O que eu faço? Ricardo, tô com um cara assim, assado, tô te mandando esse cara. E tu percebe que tu tem que ser astuto para lidar com pessoas que são dependentes químicas. Não, elas te enrolam. E com Judas era isso. Olha só, Judas, ele era estudado, cara. Lucas não foi 12 de Jesus. Ele era médico e possivelmente advogado, formado em direito. Paulo não estava naquela formação. Eram dois caras extremamente estudados. Mas Judas era alguém muito à frente do seu tempo, que estava com Jesus. Mas caiu no desejo impuro de usar um recurso que era a bênção, que era o chamado da vida dele. Foi lá e se matou. Sansão. Primeiro que Sansão não devia ter nascido, porque a mãe dele era estéril. Já foi um grande milagre o anjo ter vindo e falar assim, ó, Sansão vai nascer. Sansão nasce, e daí, né, antes ainda, fala bem assim, ó, por intermédio de Sansão, eu vou começar a libertar Israel. Cara, imagina Sansão, desde pequeno, já a galera na expectativa, né? Quando vai ser? Sansão, aí ó, tomou um bolinho a mais aqui, ó. Quando tu crescer, lembra-te de mim, da minha família, né? Imagina, Sansão é pego dando uma banda em Tina, que era a cidade dos filisteus, aonde ele vai, no meio dos inimigos, ele vai dar uma banda.
por causa de sexo. E eu, ao olhar o texto não fala isso, mas tu percebe que ele foi muitas outras vezes. Ao ponto que eu acredito que os fariseus já conheciam ele. Caiu sexo. Ele poderia ter sido maior que Moisés. Caiu na área sexual. E qual foi o fim dele? Suicídio. Saul. Cara, tem um texto que diz que, você vai ler o texto, vai dizer assim, ó, tu percebe que Saul era o mais hábil de todos. Era o mais alto, mais forte. Se tinha alguém top, era Saul. E o povo gostava muito de Saul. Tanto que, quando o profeta vem apresentar Saul, o profeta fala bem assim, ó, olha só quem Deus escolheu, gente. Saul. Olha só quem Deus escolheu. Emoção. E o povo vibrou quando descobriu que era Saul. Não foi só com Davi, Saul também teve essa experiência. Cara, Deus deu poder e o coração do povo para Saul. E Saul se corrompeu no poder. Qual foi o fim dele? Suicídio. 3 coisas maravilhosas que Deus entrega para nós. Nós temos a liberdade ainda de pegar essas 3 coisas e acabar com a nossa vida. E com a esperança das pessoas que estão ao nosso redor. Mas agora, indo para o fim, como é a nossa vida? Nossa vida são paredes. A parede é o que eu construo da família. A parede, no bom sentido, tá? No sentido de construção. A parede que eu construo de um relacionamento com a menina, com o menino. A parede que eu construo da minha profissão. A parede que eu construo da forma que eu gerencio a minha vida financeira. Ninguém constrói apenas uma parede. Nós construímos várias paredes. E a forma como essas paredes se relacionam, o que dá liga no relacionamento entre elas, é justamente as pedras angulares. Então, com isso, eu posso estar construindo paredes que se ligam a outras paredes, na qual Jesus não é a pedra angular. Eu posso ter algo na minha vida que eu tenho dedicado tempo, energia, que não deveria estar de pé. E daí nós tentamos, cara, eu vou só trocar a pilastra. É possível eu fazer isso? Trocou. É possível? Não. O que eu preciso fazer? Eu tenho que derrubar a parede. A questão é que nós não queremos derrubar nada. Nós queremos dar um jeitinho, Se a pilastra tem cor, se a pilastra naturalmente ela é verde, desde do interior dela, a gente pinta, a gente vê que alguém vai nos visitar, então a gente só pinta de verde. Aqui ó, Jesus é a minha pedra angular. Quais paredes você tem na sua vida que
não estão ligadas pela pedra angular. Ou que você nunca deveria ter erguido. Quem sabe essas paredes, elas tenham sido erguidas ou por um desejo viciante de glória, ou por um desejo de usar de forma impura algo santo. E daí nós começamos a olhar para dentro de nós e perceber que algo não está certo. E por mais que você não leia a Bíblia, o apóstolo Paulo em Romanos 2 nos fala que de alguma forma o Espírito Santo incomoda. Não está certo. Você vai continuar? Não está certo. Volta. Não. E nós avançamos. Como cristãos mitológicos. Porque é difícil perder. Só que eu dar uma notícia meio triste, assim. Também é triste para mim. De certa forma. No reino de Deus, parece meio estranho, né? Mas a gente perde para ganhar. Quero te dizer essa noite que vai doer desconstruir. E detalhe, existe a forma certa de desconstruir algo. Temos aí uma reportagem também de uma caixa d'água, não me recordo agora em qual local do Brasil, que ela foi, tentaram tombar ela pela base, e ela caiu e rolou, e amassou vários carros. A forma como você desconstrói pode também destruir vidas. E os especialistas técnicos vão dizer que elas têm que se desconstruir de cima para baixo. Há uma forma. Eu quero te falar que a Bíblia nos mostra uma forma de nós tombarmos essas paredes. Mas a gente está tão apegado, a gente está tão apaixonado, porque é uma parede que eu levantei, eu fiz um efeito, fiz uma pintura linda, é uma parede que eu botei umas luzinhas, e o Espírito Santo desde o início falou, não levanta, aí tu levantou, não levanta, aí tu pintou, não levanta, aí tu botou um quadrinho, com a foto da família, só que ela nunca deveria ter sido levantada, ou Deus vai te falar assim, ó, levante essa parede, você levanta e apoia ela em você, como pedra. Aí você, não, mas Gustavo, tem que ver, eu fui da igreja, eu cantava no louvor. Vai evangelizar, muito bom, é legal ver isso, né? Pessoal, não, eu congregava naquela igreja do pastor fulano, sabe tudo, né? Eu era ministro do altar, eu pregava, mas não era para mim, não deu certo. Era para ela cantar? Era. Era para ela pregar? Era. Mas a pedra angular nunca foi Cristo. Entende? Toda vez que nós nos enchermos de glória e tivermos desejos impuros de usar as coisas santas de Deus, isso vai acabar com a gente. E quem sabe essa noite, isso está acabando contigo. Tu não aguenta mais. E eu te digo assim, ó. Um dia, Jesus vai voltar. E aquele jargão que a gente, né, aquela frasezinha, a gente vai ver bastante ela acontecer. E a casa caiu.
Enquanto o Senhor está enviando gerentes à vinha, há uma chance muito grande de você desmontar para montar. Quando Ele voltar com os anjos do céu, e eu não sei como vai ser isso, cara. Eu sei que a Bíblia fala que todo olho verá, não sei se vai ser por internet, se vai ser o YouTube, o que vai ser, mas de alguma forma todo mundo vai ver, cara. Ele vai voltar, cara. Isso não é mitologia. Ele vai voltar. Cara, não vai ter mais dor. Não vai ter mais choro. É férias remunerada. Pela eternidade. Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras, não do agora, não do que me conforta necessariamente agora, não do que me deixa mais confortável, mais aliviado, mas Ele tem as palavras de promessa futura. E tu precisa crer nisso, cara. Se você quer zarpar daqui, cara, de forma ousada, e até, quem sabe, garantindo uma cadeira no gabinete pastoral, te digo, vai, cara. É melhor você aproveitar a tua vida, aproveita. Vai, cara, vai. Aproveita os teus 20 anos, os teus 30 anos. Vai, cara, aproveita. Apocalipse fala do quente, do frio e do morno. Você é o maior idiota se você estiver querendo os dois mundos ao mesmo tempo. Escolhe um e aproveita. Se você quer o Evangelho, cara, o negócio que é louco. E Jesus já falou isso. No mundo vocês vão ter aflição, vai doer, vai dar vontade de gritar, mas, brother, fica de boa, porque essa fase eu já venci. E se tu firmar em mim, a rocha inabalável, eu te garanto que a tua casa não vai cair. Por fim, 1 João 1, 9. O Robert Charles Sproul, ele conta nos seus livros de uma situação que ele vai aconselhar uma mulher que havia caído em adultério. E ela procura ele e fala bem assim: eu estou pesada com o que eu fiz. E ele pede que ela leia esse versículo, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, ele faz ela repetir essa frase. Ela repete e ela falou no final: eu ainda me sinto pesada. Ele faz ela repetir essa frase por 6 vezes. E ela ainda continua dizendo: eu me sinto pesada. Aí ele fala bem assim, ó: eu quero que agora você peça perdão por arrogância. E ela: como assim arrogância? Não, é porque assim, ó, tu confessou teu pecado já? Ela: sim. O que o texto fala? O texto diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu ainda me sinto pesada. Arrogante? Ou se sente melhor que Deus? Se o texto falou. Agora tu pega
e dá um peteleco na tua alma, que nem Davi fez. Por que está abatida a minha alma? Tu não tem direito de estar assim. Tu não tem direito assim, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha pedra angular. E quando chegar aquele dia, eu vou estar com Ele. Mas para isso, se confessarmos os nossos pecados, se apresentarmos as paredes que construímos mal, ou que não deveríamos ter construído, se nos propusermos a derrubá-las, por mais que doa, Ele é fiel e justo para nos ajudar a reconstruir a parede, de forma alinhada, justa, lindona. E qualquer injustiça vai passar de longe. Amém?